Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá e obrigado pelo teu infinito amor que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Nesta manhã, fale o nosso coração mais uma vez. Eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, amigos. O que acontece quando nós louvamos a Deus? Será que você pode dizer alguma coisa sobre isso? O que você pensa que acontece quando nós louvamos a Deus? Hein? Escreva para mim. Você do Facebook e também aqui do Instagram. O que acontece quando louvamos a Deus? O que acontece? Escreva para mim, em poucas palavras, de maneira objetiva, o que acontece. A Vanessa está dizendo que ela se sente mais próxima naquele momento de louvor. O Helder Santos diz que há uma guerra no inferno. Agrada o coração do Pai, afasta o mal, os milagres acontecem. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. As cadeias são quebradas, há gratidão, a paz, há um renovo em Deus, converso com o Pai, estreitando o nosso relacionamento com Deus, honramos a Ele, o adoramos, alinhamos céu e terra. Estou lendo, gente, o que vocês estão escrevendo. Aqui no Facebook, o Danilo disse, o coração de Deus e o nosso se alegra. Então, digam aí você, a turma do Facebook, olha lá. O Jean Simas disse que Deus habita no meio dos louvores. Aqui no Instagram, vamos lá, uma forma de falar com Deus. Adora o Senhor, paz no coração. É como se o céu se abrisse. No Facebook, a Nelly disse, ficamos mais próximos de Deus. Há uma renovação, disse o Altair. A cura, Jesus habita ali. Legal. O louvor é uma arma de guerra. Que legal. Reconhecemos a glória de Deus, sinta alegria. Aqui no Facebook, o Rubem disse, quebranta o nosso espírito. A Mina disse, ele nos dá paz, acalma o nosso coração. Enfim, gente, tantas coisas, né? Tantas coisas a gente poderia mencionar aqui nessa manhã. E nós vamos conversar sobre este tema, sobre este louvor. O que acontece quando nós louvamos a Deus? Bom, para a gente começar, vamos falar de alguns conceitos. O que significa louvor? Gente, louvor significa falar bem de Deus, significa bendizê-lo, significa agradecê-lo, sobretudo com música e poesia. Podemos fazer isso através da música e da poesia. Isso é louvor. O que é adoração? Adoração significa render tudo o que somos diante de tudo o que Ele é. Vou repetir para você que está anotando, né? O louvor significa falar bem, é elogiar, é bendizer, é agradecer. Isso é louvor. Adoração significa render tudo o que somos diante de tudo o que Ele é. Anotou? E o culto? Porque quando a gente fala de adoração e de louvor, a gente está falando de culto a Deus. Veja, o culto, eu vou falar para vocês aqui coisas que eu cheguei a comentar em outros momentos, em outras ministrações. Culto, o que é? O culto é a vida. E a vida, o que é? A vida é o culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. O culto prepara para a vida e a vida prepara para o culto. Então nós precisamos fazer do culto um estilo de vida.
Então esse negócio de, vamos começar o culto. Não, o culto é contínuo, o culto é a vida. Nós começamos o nosso encontro. Vamos começar o nosso encontro. Vamos começar a nossa reunião. Não é começar o culto, porque o culto não termina. O culto é 24 horas, porque o culto é a vida. Dá para entender isso? Então, que a nossa vida seja um altar de louvor e adoração todos os dias. Anote isso. Que a sua vida seja um altar de louvor e adoração todos os dias. Escreva lá, que a minha vida seja um altar de adoração todos os dias, 24 horas. Agora veja, a adoração, gente, ela traz revelação. E a revelação traz resposta. A adoração traz revelação e revelação traz resposta. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 6, depois você leia, Deus se revela a Isaías, ao profeta. E ele diz no versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí o profeta, né, ele tem lá a revelação e logo ele tem a resposta, porque a adoração traz revelação e a revelação traz resposta. E qual foi a resposta? Logo o profeta teve uma resposta, ele disse, ai de mim. E ainda ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma resposta. Depois da revelação, temos uma resposta diante desta revelação. Então nós podemos entender que a adoração, louvor e adoração, começa em Deus e volta para Deus. Tá? Isaías capítulo 6, alguém pergunta aqui, Isaías 6, versículo 1 ao versículo 8. Tá? Agora, você crê que coisas poderosas acontecem quando louvamos a Deus? Você crê que há um poder no louvor e na adoração? Sabe, gente, nós precisamos ter um entendimento muito claro e muito correto no que diz respeito a louvor e adoração. Veja, deixa eu dizer algo importante para você, do Face e daqui do Instagram. O tamanho da revelação que nós temos a respeito de Deus também será o tamanho do nosso louvor e adoração a Ele. Se a revelação que nós temos de Deus é pequena, é pobre, é medíocre, assim vai ser o nosso louvor a Deus. Pequeno, pobre, medíocre. Muitos de nós desconhecemos ainda o poder que há no louvor e na adoração. Por isso que muitas vezes a gente tem tido uma postura medíocre em relação a esse tema. Nós somos medíocres no louvor e na adoração, somos displicentes. Por que isso? Porque nos falta conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, Mateus 22, 27, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas qual é o poder contido no louvor? Qual é o poder contido no louvor? Abra comigo um texto que eu deixei anotado aqui de Atos capítulo 16. Atos 16, versículo 16 em diante. Atos 16, versículo 16 em diante. Olha só, aqui mostra uma figura do louvor e da adoração. Olha o que é que diz. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, estavam indo para o lugar de oração, Paulo e Silas, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Eles encontraram uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E está cheio de gente assim na igreja, dentro da igreja, que fica predizendo o futuro dos irmãos. E Paulo e Silas encontraram com uma pessoa assim. E olha só o que diz, que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito que estava naquela mulher, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela.
No mesmo instante, o espírito a deixou. E percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, gente. Olha só. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto. Houve um terremoto. Grifa isso, houve um terremoto. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não, não faça isso, estamos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora, da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que história, gente! Que história! Que história! Gente, qual é o poder contido no louvor? Aqui a gente vê uma história que mostra pra gente o poder que há no louvor. Versículo 26 diz que de repente, enquanto eles oravam e cantavam a Deus, louvavam a Deus, de repente sobreveio um grande terremoto. Amigos, nós podemos ver muitos terremotos na vida. Podemos ver, por exemplo, terremoto provocado pela ação do homem na terra. Não é? Esse é um tipo de terremoto. Aquele que é provocado pela ação do homem na terra. É o caso de entulhos que vão sendo jogados em terrenos baldios, provocando erosão e deslizamento de terra. Há um outro tipo de terremoto. Terremoto provocado por Satanás. É um suicídio na família. É a separação de um casal. Um acidente de carro. Um prejuízo na empresa. A descoberta de um ente querido viciado em drogas. E tantas outras coisas. E também há o terremoto que é provocado por Deus. A palavra de Deus, irmãos, relata a história, aqui no texto que nós lemos, uma história de uma moça que proclamava dia após dia que Paulo e Silas eram homens de Deus. E que eles falavam a verdade. Ela estava dizendo isso. Mas ao invés de ela estar ajudando, ela estava importunando. E o que Paulo fez? Chegou uma hora que Paulo repreendeu aquele espírito maligno que estava naquela mulher, o espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou liberta. Os proprietários, eles ficaram indignados, porque aquela mulher estava liberta e, consequentemente, não lhes iria dar mais lucro. Os donos dessa garota, dessa moça, o que eles fizeram? Eles procuraram as autoridades da cidade, os delegados da cidade, dizendo que era ilícito o que Paulo e Silas estavam fazendo e pregando. E então as autoridades não procuraram escutar a prerrogativa de Paulo e Silas e não procuraram saber que Paulo tinha por direito a cidadania romana. Eles falavam assim: olha, esses aí são judeus,
Mas eles não quiseram nem ouvir que Paulo tinha por direito a cidadania romana. E aí eles chegaram, pegaram Paulo, levaram para o meio da praça, Paulo e Silas, espancaram os dois, humilharam os dois, bateram neles com varas. Veja só, um detalhe importante aqui: somente bandidos apanhavam em praça pública. Somente bandidos apanhavam em praça pública. E Paulo e Silas apanharam em praça pública. Imagina a humilhação, gente. Você consegue imaginar a humilhação? E depois, o que aconteceu? Diz a história que nós lemos aqui. Depois os levaram para a prisão e ordenaram ao carcereiro que os prendesse e que não os deixassem fugir. Pois do contrário, pagariam com a própria vida. E o carcereiro levou Paulo e Silas para o cárcere, mas deixou no cárcere interior. E os prendeu no tronco, para ficar bem guardado mesmo, para não ter problema. Então você imagina a situação. Você consegue se colocar no lugar de Paulo e Silas? Já é difícil dormir numa cama que não é nossa. Não sei você. Às vezes quando a gente sai de casa, né, e a gente vai dormir em outro lugar, a gente estranha. Pelo menos na primeira noite acontece isso comigo. Até mesmo em hotéis, né? Eu, como viajei muito, ministrando em vários lugares, várias cidades, sempre a gente chegava e ficava no hotel. E mesmo que o hotel fosse bom, na primeira noite a gente sempre estranha a cama, né? Então você imagina, já é difícil dormir numa cama que não é nossa. A gente tem que acostumar. E aí dormir ainda com os pés presos no tronco, estando seminu, na prisão, com pernilongo, percevejo, barata, rato, sei lá. Imaginou só? Paulo e Silas, diz o texto, que diante desse quadro, diante dessa circunstância, diz o texto que eles cantavam louvores a Deus, com dor, porque eles haviam apanhado muito. Eles poderiam naquele momento ter blasfemado, eles poderiam ter questionado Deus: poxa Deus, eu estou fazendo a tua obra, e olha o que está acontecendo, eu repreendi um espírito mau daquela mulher, e olha o que eu estou sofrendo. Eles poderiam ter blasfemado, contestado a Deus o motivo daquela dor, mas o que eles fizeram? Eles murmuraram? Eles questionaram Deus? Não, o texto mostra que eles cantavam louvores a Deus. Cantavam louvores a Deus. Quando você está vivendo um tempo difícil, o que é que você faz? Você questiona? Você murmura? Você blasfema? O que é que você tem feito no tempo de terremoto na sua vida? De problemas, de situações difíceis? Quem sabe é isto que você precisa fazer na sua empresa: louvar a Deus. Quem sabe louvar a Deus é o que você precisa fazer na sua oficina, na sua casa, na sua agência de carros, na escola em que você é professor ou professora. Enfim, em qualquer lugar que você está, estenda as mãos, interceda pela situação e louve. Aqui está uma dica prática. Quando você estiver vivendo um tempo difícil na sua vida, uma circunstância muito complicada, estenda suas mãos, interceda pela situação e louve a Deus. Paulo e Silas, eles tinham de tudo para murmurar, para se revoltar, mas eles fizeram justamente o contrário. Eles cantavam louvores a Deus. Veja, o testemunho de Paulo e Silas mostra como o verdadeiro louvor glorifica a Deus e produz frutos que permanecem. Isso não acontece, gente, com as pessoas que buscam a Deus por um mero interesse pessoal. Quem busca a Deus por um interesse pessoal não faz isso não. Não louva a Deus. Gente, como o nosso propósito é glorificar a Deus e termos uma vida cristã frutífera, eu sei que você deseja isso. Que lições que a gente pode aprender aqui do testemunho de Paulo e Silas como adoradores? Qual é o testemunho que a gente pode aprender? Qual é a lição que a gente pode aprender desse testemunho de Paulo e Silas? Eu queria que você anotasse algumas coisas importantes. Primeira coisa, anote a primeira lição. Anote. Nós devemos louvar a Deus em qualquer circunstância. Simples. Louve a Deus em qualquer circunstância. Seja boa, seja ruim. Louve a Deus. Que nos seus lábios haja a palavra sempre de gratidão. Que você nunca se esqueça do bem que Deus tem feito a você.
mesmo no tempo de dor, de lágrimas, de tristeza e incertezas. Nunca se esqueça que peça a Deus para Ele manter o teu coração sensível à gratidão e o louvor. Peça a Deus. O ambiente da adoração de Paulo e Silas não era um ambiente de uma bela catedral, de um lugar maravilhoso. Não, o ambiente de adoração deles, sabe qual era? Uma prisão. Os companheiros deles na prisão não eram religiosos, impecáveis na conduta. Pelo contrário, eram criminosos comuns. Assim que eles estavam, com gente assim, numa prisão horrível, com criminosos comuns. A condição deles era desfavorável para um culto em situações normais. Presos injustamente, corpo ferido de açoites, cárcere, prisão interior, sem iluminação e sem ventilação, pés ligados no tronco numa posição extremamente desconfortável, e era noite. Essas são as condições para o culto deles. E você reclama do culto da sua igreja? Você reclama do culto da sua igreja? Pense nisso. Alguém está perguntando aqui, eu estou na primeira ainda. Devemos louvar a Deus em qualquer... A lição que a gente aprende é que nós devemos louvar a Deus em qualquer circunstância. Gente, apesar das circunstâncias desfavoráveis, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus mais ou menos à meia-noite. Com todo esse sofrimento deles, à meia-noite estavam cantando, gente. Eu fico imaginando que acho que eles deviam estar cantando: eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Imaginou? Estavam lá cantando meia-noite. Externamente eles estavam presos. Interiormente eles estavam livres para adorar a Deus. Por causa do sofrimento, oraram. Deus os visitou na prisão, gente. Deus os visitou na prisão e encheu o coração deles de alegria. E por isso eles cantaram. Por isso que Tiago, capítulo 5, anote aí. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Qual que é a circunstância que você se encontra hoje? Qual é? Gente, entenda o seguinte, que nada, ninguém impede os crentes regenerados pelo Espírito Santo de Deus de louvarem e adorarem a Deus em espírito e em verdade. Qualquer lugar pode se transformar num santuário de adoração. Aí na sua empresa pode se transformar num santuário de adoração. No seu restaurante, o seu restaurante pode se transformar num lugar de adoração. Você já pensou nisso? A sua loja, a sua casa. Basta que 2 ou 3 pessoas se reúnam em nome de Jesus, como diz as Escrituras. E Jesus se faz presente. Este testemunho de louvor e adoração, queridos, leva pessoas incrédulas a se renderem a Jesus como Senhor e Salvador. Gente, louvar a Deus enquanto tudo está bem, quando tudo está fácil, quando a empresa vai bem, quando está entrando os recursos, quando a saúde está boa, quando a família vai bem, quando os negócios estão caminhando bem, tudo isso é muito fácil. Mas o desafio é louvarmos a Deus em meio aos problemas e às aflições. Anote, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Anote aí, sacrifício de louvor. Ofereça continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 1 Tessalonicenses 5,18 Paulo diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Segunda lição que a gente pode aprender aqui.
Vamos lá. Quando nós louvamos, anote aí, segunda lição. Quando louvamos, amigos, nós somos agentes do reino de Deus. Quando louvamos, somos agentes do reino de Deus. Veja, como resposta à adoração e louvor de Paulo e Silas, o poder de Deus se manifestou e despertou o carcereiro que estava dormindo. Em Atos 4:31, o lugar também tremeu quando os discípulos oraram em comunhão. Veja, o poder de Deus, amigos, se manifesta através daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, para despertar pecadores que dormem nas trevas do pecado. Gente, através do louvor, nós nos tornamos instrumentos usados pelo Senhor para abençoar a outros. Somos agentes do reino de Deus aqui nessa terra. O poder de Deus se manifestava através de Paulo para levar rebeldes à obediência de Cristo, como diz lá em Romanos 15, 18 e 19. Quando nós adoramos, Deus faz o que está além das nossas forças para demonstrar a autoridade do seu reino. Este é o significado dos sinais e prodígios referidos por Paulo, como parte da sua obra missionária. Nós precisamos experimentar hoje, eu e você, nós precisamos experimentar isto hoje, como igreja, para que as correntes da incredulidade, gente, e do ceticismo sejam quebradas e pessoas sejam salvas. Gente, Deus se manifesta em poder como resposta às orações. Anote aí, Mateus 18, versículo 19. Anote. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, disse Jesus, que está nos céus. Mateus 18, 19. Anote outro. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Veja, o céu se abre quando nós oramos na comunhão do corpo de Cristo e nos tornamos instrumentos de bênçãos nas mãos de Deus. Terceira lição que eu vou deixar para o teu coração nesta manhã. Terceira lição. Veja, quando louvamos, gente, combatemos o inferno. Anote isso. Terceira lição. Quando louvamos, combatemos o inferno. Quando louvamos, combatemos o inferno. Está anotando? Aí o pessoal aqui também que está me acompanhando no Face e no Instagram. Quando louvamos, anote aí. É importante você anotar. Combatemos o inferno. Amigos, existe uma guerra espiritual quando louvamos a Deus. O louvor traz um impacto, gente. O louvor traz um impacto que você não tem ideia. O louvor traz um impacto muito grande no reino das trevas. Quando nós louvamos a Deus, Ele opera maravilhas em nosso meio, gente. As cadeias caem. Como aconteceu com Paulo e Silas, enquanto eles louvavam a Deus. O que é que diz o texto, lá no versículo 25 e 26? Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu te louvarei. Cantando louvor a Deus. E a Bíblia diz que os outros presos ouviam. Quer dizer, eles não estavam cantando baixinho, não. Sussurrando, não. Eles cantavam, louvavam a Deus, ao ponto dos outros ouvirem. E sabe o que aconteceu? Diz o texto, versículo 25 e 26. De repente, houve um terremoto tão violento, diz o texto, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha o poder que há no louvor e na adoração, gente. Você consegue imaginar o que acontece no mundo espiritual quando você canta, quando você louva a Deus, quando você levanta as mãos para louvar a Deus? Amigos, o louvor é uma arma de guerra.
Eu quero citar aqui um texto que eu já citei numa outra oportunidade. Isaías 30:32. Isaías 30:32. Diz o seguinte, esse texto eu vou explicá-lo. A cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, está se referindo ao inimigo. A cada pancada que o Senhor der no inimigo, haverá tamboris e harpas. Ou seja, haverá música, haverá louvor, adoração. E com combates de agitação, combaterá contra eles. Ou seja, cada vez que nós tocamos os instrumentos, cada vez que nós cantamos, cada vez que nós aplaudimos, cada vez que nós erguemos a nossa voz para declarar a grandeza de Deus, o bordão do juízo, como diz o texto, o bordão do juízo de Deus recai sobre o nosso inimigo. Recai sobre o nosso inimigo. É por isso que a nossa luta, meus amigos, a nossa luta, guarde isso no seu coração, a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz Efésios 6:12. Anote Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra hostes da maldade nas regiões celestiais. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é o louvor. É o louvor, é mais poderosa do que uma arma de fogo. É mais poderosa. Então deixemos de guerras uns com os outros. Vamos parar de briga, de confusão, de contenda, de maledicência, de ódio, de raiva, de falta de perdão, de intolerância. Vamos deixar de guerras uns com os outros. Vamos gastar estas energias contra o nosso verdadeiro inimigo, o diabo. E como resultado, amigos, além de Satanás ser envergonhado, pessoas são libertas das suas cadeias, como aconteceu com Paulo e Silas. Pessoas são curadas. Pessoas são restauradas. E o mais importante é que no final, Deus é exaltado, como aconteceu nessa história que nós lemos aqui. O nome do Senhor foi glorificado. Então, gente, querendo ou não, se você se considera um adorador de Deus, querendo ou não, como adoradores, somos guerreiros. E a nossa arma é o louvor. Amém, gente? Se eu pudesse escutar um amém de vocês, seria maravilhoso. Mas vamos continuar. Quarta lição para a gente aprender. Anote aí. Quarta lição. Quando louvamos, proclamamos a palavra de Deus. Quando louvamos, proclamamos a palavra de Deus. Anotou isso? Quando louvamos, proclamamos a palavra de Deus. Gente, a manifestação do poder de Deus não foi suficiente para a conversão do carcereiro. Não foi. Paulo e Silas pregaram a palavra a este carcereiro e a todos os de sua família. Está lá no versículo 29 até o versículo 32. O carcereiro se posicionou diante da evidência da autoridade divina, não só como indivíduo, mas como chefe de família. E recebeu a promessa de salvação para ele e para todos os seus, sua família, através da fé no Senhor Jesus. Versículo 31, Paulo disse assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Gente, ele não ficou apenas fascinado com o poder de Deus, mas ele quis conhecer o plano de Deus para a sua vida. Assim aconteceu com esse carcereiro. Deus quer salvar indivíduos, gente. Deus quer salvar famílias. Deus quer salvar a mim. Deus quer salvar a você. Observe nessa manhã a importância do princípio bíblico de que cada casa é uma igreja e de que cada crente é um ministro. Guarde isso. Cada casa uma igreja, cada crente um ministro. As casas de Lídia e do carcereiro eram igrejas em Filipos. Lídia e o carcereiro eram ministros que deram impulso à igreja nascente naquela cidade.
E a semelhança de Paulo, gente, nós devemos levar as pessoas a Cristo através de palavras, através de obras, através de sinais, maravilhas, prodígios operados pelo Espírito Santo de Deus através da nossa vida. E através do louvor, pessoas são salvas. Anote aí Atos 2,47. Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus. Olha só, o que eles faziam? Louvavam a Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, diz a palavra, Atos 2,47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles louvavam a Deus, caíam na graça do povo, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Lindo isso, gente. Lindo isso. Portanto, quando louvamos, nós proclamamos a palavra de Deus. Eu quero concluir esse tema aqui com vocês, para a gente orar em cima disso, dizendo o seguinte: olha só, primeiro, conclusão, coloca aí, conclusão, anote. Primeiro, adoração sempre traz alegria e salvação. Adoração sempre traz alegria e salvação. O mais importante, gente, veja, que o mais importante foi a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Eles experimentaram grande alegria por terem crido em Deus. Está lá, versículo 33, versículo 34. Eles experimentaram grande alegria. O banquete espiritual de Paulo e Silas na cadeia transformou-se num banquete na casa do carcereiro. E houve alegria, houve salvação, gente. Segunda coisa que eu deixo para o teu coração aqui nessa conclusão é de que nós saímos sempre fortalecidos das provações quando nós somos verdadeiros adoradores. Sempre vamos sair fortalecidos das provações. Sempre. Veja que a igreja nascente em Filipos, ela foi edificada pela presença dos apóstolos logo após a dura experiência na prisão. E eu queria terminar aqui essa reflexão lendo para vocês, eu quero ler para vocês 3 testemunhos rápidos, curtos, de pessoas que foram alcançadas através do louvor, experiências que eu tive no meu ministério. Vocês sabem que eu tenho CDs gravados e tudo mais, e 3 pessoas experimentaram milagres através do louvor, que tem tudo a ver com o tema que a gente conversou hoje. Eu vou ler para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, para eu poder ler. Veja só o que é que diz. Eu vou ler aqui para vocês. Vou colocar o meu celular um outro ponto aqui para eu poder ler. Olha lá, eu vou ler aqui para vocês. O primeiro testemunho é do Luiz de Salto, cidade de Salto, em São Paulo. Ele diz assim: olá, Ronaldo Bezerra. Eu sou de uma comunidade de Salto, interior de São Paulo, e você fez parte da minha conversão. Certo dia eu estava passando em frente à igreja, e neste lugar estava tocando a tua música Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Essa música estava tocando, ele passou na frente da igreja, estava tocando essa canção, e ele diz o seguinte, que através deste louvor, Jesus tocou o meu coração, disse ele. E hoje faz 7 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Minha vida, minha família também se converteu. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço, Luiz, da cidade de Salto. Olha só o que aconteceu através do louvor. Uma família foi salva. Segundo testemunho, do André Ibrahim Saba, de Capão Bonito, São Paulo. Ronaldo, graça e paz. Através do louvor que Deus te deu, eu vim a conhecer a Jesus Cristo como verdadeiro Senhor da minha vida. Eu era um ateu convicto e iniciante no satanismo. Mas experimentei a graça do Senhor na minha vida depois de ouvir uma de suas músicas que marcou muito a minha vida. Ainda quando esteve na minha cidade, você fez uma ministração sobre a esterilidade de Sara, e nesse momento Deus me tocou, pois eu era estéril e fui curado, e minha esposa está esperando um filho. Glória a Deus, que o Senhor possa continuar abençoando o seu ministério. Muito legal, né, gente? André Ibrahim Saba, de Capão Bonito. E o terceiro testemunho, veja só.
é do Marco César do Carmo Leite, Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em São Paulo, Vila Formosa. Ele diz assim: olá Ronaldo, paz. Eu estava com muitos problemas em todas as áreas da minha vida. No meu relacionamento familiar, nas finanças, no ministério e principalmente no meu relacionamento com Deus. Foi quando veio sobre mim uma grande depressão. Meu coração disparava, parecendo que ia explodir. Eu me sentia muito mal e a minha vida só ia piorando. Certo dia, enquanto eu estava mexendo nos meus CDs, encontrei o teu CD, O Rei do Universo, que foi o meu primeiro CD, gente. Primeiro CD. Ele encontrou esse CD. Na mesma hora fui ouvir no volume alto. Então a minha casa se encheu de louvor e o meu coração encheu-se de paz e alegria. Eu deitei no chão, chorei na presença de Deus. Quando me levantei, percebi que o Senhor havia realizado algo na minha vida. E a partir daquele momento, nunca mais fui a mesma pessoa, porque Deus marcou a minha vida. Comecei a ser restaurado, curado. Estava cheio do poder de Deus. E o Senhor estava me concedendo vitória diante das minhas crises. Glória a Deus! Não sou mais a mesma pessoa. Que Deus te abençoe e que você continue com esse trabalho de nos abençoar através dos cânticos inspirados por Deus. Marco César do Carmo Leite, Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em São Paulo. Gente, destaquei aqui 3 testemunhos para falar para vocês, comentar com vocês. Tem outros mais, mas eu queria destacar apenas 3, não teria tempo de ler outros testemunhos mais. Mas olha só o que acontece quando louvamos a Deus. Olha os milagres, é salvação, é cura, edificação, conversão, respostas, enfim, gente. Quanta coisa, Deus é bom, não é, gente? A Ele seja a glória. Deixa eu concluir com vocês para a gente orar aqui. Como é que você tem conduzido a sua vida de louvor e adoração a Deus? Como é que você tem conduzido? Como um hábito frio? Um hábito mecânico? Ou como uma expressão autêntica da vida cristã? Louvamos a Deus apenas quando nos reunimos na igreja, no prédio? Ou temos feito disso um estilo de vida transformador? Você tem feito do louvor um estilo de vida? Ou você só faz isso quando você vai se encontrar com os irmãos lá na sua igreja? Pensa nisso, reflita nisso e faça da tua vida um altar de adoração e louvor todos os dias, em nome de Jesus. E você vai experimentar grandes milagres de Deus, assim como Paulo e Silas e tantos outros na Bíblia experimentaram. Amém? Vamos orar, amigos? Vamos orar nesta manhã? Eu queria orar com você, orar por você nesta manhã, porque eu creio que Deus pode realizar grandes milagres hoje. Você pode experimentar grandes milagres hoje na sua vida. Você crê nisso ou não? Você pode experimentar coisas novas da parte de Deus. Deus vai realizar grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã por tua palavra. Eu quero te agradecer pelo teu favor, pelo teu amor incomparável. Obrigado por tua obra em nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. Nunca desiste de nós. Eu quero te agradecer e te louvar, que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse tempo nesta manhã, pelos meus amigos do Facebook e também aqui do Instagram, que estão conectados, ouvindo a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a termos uma vida de louvor e adoração. Ajuda-nos, Pai. Leva-nos a esta vida poderosa, Pai. Leva-nos a uma prática de uma vida de louvor e adoração. Pai, que possamos entender essas verdades. Senhor, que tenhamos nos nossos lábios sempre palavras de louvor a Ti. Senhor, não permita que caiamos no erro do povo de Israel, que depois que tiveram grandes vitórias, eles murmuraram no deserto. Pai, não permita que a gente entre por esse caminho, mas que a gente tenha palavras de gratidão nos nossos lábios e louvor o tempo todo e todo o tempo. Em nome de Jesus,
Seja assim mesmo diante das situações difíceis que vivemos, porque sempre viveremos situações complicadas, às vezes na área financeira, às vezes na área sentimental, às vezes na saúde, no trabalho, no ministério, seja onde for, Pai, mas que diante destas coisas possamos sempre ter nos nossos lábios palavras de louvor ao Teu nome, sabendo que o Senhor é aquele que está conosco, que batalha as nossas lutas, que luta as nossas batalhas. Oh Pai amado, nós Te agradecemos e nós Te louvamos porque temos provado do bem do Senhor todos os dias da nossa vida. Peço que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a vida dos meus irmãos nesse dia, todos eles que estão me acompanhando aqui, tanto no Facebook, Senhor, quanto aqueles que estão aqui no Instagram, eles sejam tocados por Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor provê toda a necessidade, Senhor, daquele que está precisando hoje de uma porta aberta na questão do emprego, na saúde, Senhor, como diz a Virgínia aqui, que o Senhor esteja ao lado do primo Camilo, oh Pai, que mora lá em Portugal, está passando por uma cirurgia neste momento, que ele seja tocado lá, onde ele estiver, seja tocado, Pai, e cada um de nós aqui, Senhor, nas nossas necessidades, que a Tua boa mão, a mão amorosa, a mão de graça, a mão de poder, que o Senhor cubra-nos, venha trazer salvação, Senhor, para cada um de nós, libertação completa, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja qual área for da nossa vida, que a Tua boa mão esteja nos cobrindo, nos protegendo, e dá-nos um dia abençoado por Ti, dá-nos um dia abençoado por Ti, abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos, tudo o que fizermos, Pai, glorifique o Teu nome, tudo o que fizermos, Pai, oh Pai amado, seja frutífero, seja próspero, seja abençoado e abençoador, que alcance a outros também. Em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos, e eu Te agradeço, Senhor, por esse tempo tão precioso que temos tido aqui, todas as manhãs às 10 horas, e o Senhor tem falado poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e eu Te louvo. Amém, amém e amém.